Guarani Futebol Clube apresenta o seu novo treinador, o técnico Alan Nau, assume o comando do futebol do Guarani nessa segunda-feira, já comanda a reapresentação do elenco. Boa tarde, bem-vindo, viu, Alan? Boa tarde, obrigado a todos, né? Não só você, mas a todos aí que são envolvidos no futebol do Guarani, que acompanham o Guarani. Muito feliz, muito motivado, e a gente espera aí que seja o início de uma caminhada vitoriosa para todos nós. Vamos então abrindo as perguntas dos nossos companheiros de imprensa. O primeiro jornalista a fazer pergunta será o repórter Carlos Rodrigues, da Rádio Central de Campinas. Carlos Rodrigues, a pergunta é sua. Alan, boa tarde. Primeiramente, bem-vindo. Você tem uma grande trajetória no comando do Guarani. A primeira pergunta que eu quero te fazer: o Guarani tem apostado em características parecidas de treinadores, né? Nova geração, treinadores que têm ideias aí de jogar um pouco mais ofensivas, seja com valorização de posse de bola, como era o Carpini, o Conceição com marcação alta, um pouco mais vertical. Eu queria que você falasse, né, dessa sua característica, se assemelha ao dos antecessores, e qual a forma de jogar que a gente pode esperar do time do Alan Nau, né? A gente acompanhou um pouco mais o seu trabalho com mais clareza nessa temporada 2020 com Paraná e Cuiabá. É um time que tende a ser ofensivo, como tentavam os anteriores, mais de valorização de posse de bola, ou mais sendo vertical? Boa tarde, Carlos. Eu costumo falar que a montagem, né, de perfil, a montagem de jogo vai muito em relação ao elenco que você tem, né? Obviamente que a gente tem algumas preferências, né, de intensidade, de marcação alta, mas o mais importante é você tirar de melhor aquilo que o jogador tem para te dar, né, independente da tua ideia inicial ou não. Então isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida. A gente tem que procurar maximizar aquilo que os atletas têm no elenco de melhor, né, e procurar encaixar as nossas ideias juntamente com as características. Mas as equipes que eu passei, tanto o Paraná como o Cuiabá, sempre foram equipes que procuraram recuperar essa bola o mais rápido possível, procuraram buscar o gol, procuraram ter um jogo em alta intensidade e numa velocidade, não é velocidade de atleta, mas sim a velocidade da bola, né, o dinamismo do jogo, o mais fluente possível. Mas, como eu falei, o mais importante é você procurar tirar de melhor o que o jogador, o elenco tem para te dar. E uma outra questão, né? O elenco se representa nessa segunda-feira. A gente espera uma reformulação grande no plantel, né? Muita gente não vai permanecer, tem muitos garotos da base aí nesse elenco. Como tem sido a sua participação, né, na montagem do elenco? Claro que você foi anunciado na quinta-feira, não tem muito tempo ainda. A gente já viu alguns nomes, né? O Thales trabalhou com você no Paraná, o Cal trabalhou com você no Paraná, o Iago que trabalhou com você no Cuiabá, nomes aí que têm sido especulados. Queria que você falasse da sua participação, né, nessa busca por contratações, para ajudar, né, nessa pergunta até que eu fiz, para o time ter um pouco mais da sua cara. A gente vem tendo alguns contatos, né, com a diretoria, com o Michel, com o presidente, depois do anúncio oficializado. Uma coisa por telefone, outra pessoalmente, né? Então a gente já vai, a partir de hoje, começar a ter algumas reuniões para definir aquilo que já estava encaminhado e também aquilo que a gente precisa, que a gente necessita, mas tudo dentro da realidade do clube, tudo dentro daquele objetivo principal, que é manter a organização financeira do clube. A gente sabe do desafio que é uma remontagem de elenco, mas eu tenho certeza que, tomando as decisões em conjunto, a probabilidade de acertar ela é muito maior. Obviamente que a gente passa algumas ideias, passa alguns nomes, assim como a diretoria também nos passa. E, como eu falei, o mais importante é a gente tomar as decisões dentro da nossa realidade, com os pés no chão e em conjunto, que é fundamental. Pergunta do jornalista Carlo Carcani, do Globoesporte.com. Boa tarde, Alan, seja bem-vindo. O sucesso na temporada passada mudou seu status no mercado, né? No Paraná você tirou muito leite de uma pedra que afundou depois que você saiu, e no Cuiabá você conquistou um acesso inédito à Série A, né? Fez história no clube e marcou seu nome lá. O que você espera de 2021, depois do melhor ano da sua carreira de treinador? Boa tarde. A gente espera o melhor possível, por se tratar de uma equipe tradicional, uma equipe que tem uma torcida apaixonada, uma camisa muito forte. Passo a passo, eu acho que as coisas vão acontecendo na nossa carreira, e eu falei isso a partir do momento que eu não renovei com o Cuiabá,
tenho um plano de carreira, tenho um pensamento em relação àquilo que eu acho que deva ser o melhor na minha caminhada, e eu fiquei muito feliz com o convite do Guarani. Foi uma coisa rápida, objetiva, dentro das nossas ideias, e eu tenho certeza que a gente mantendo esse perfil, né, de objetividade, de simplicidade, as coisas vão fluir tanto para mim na minha carreira como para o Guarani, que é o mais importante. E eu costumo falar brincando que as coisas aconteceram rapidamente para mim em 10 anos, né? Que eu comecei em 2011, trabalhei por várias equipes do interior do Paraná, trabalhei 4 anos na categoria de base do Curitiba, e foram experiências fundamentais para que a gente pudesse, passo a passo, ir subindo na carreira e buscando algo a mais, algo maior. E, como eu falei, a gente fica muito feliz de estar podendo trabalhar num grande clube, num grande centro, um clube de tradição, que é o Guarani. Pergunta do jornalista Lucas Rossafa, do jornal Correio Popular. Oi, Alan, um grande abraço, seja bem-vindo. Um dos principais legados do Felipe Conceição, seu antecessor, foi o aproveitamento dos garotos da base. Gostaria de saber como que foi, ou como foram os seus trabalhos com os meninos nos clubes em que passou antes de chegar ao Guarani, e como pretende atuar em relação a isso no clube atual. Um abraço. Boa tarde, um abraço, obrigado pela recepção. Eu trabalhei 3 anos, quase 4 anos, na categoria de base do Curitiba, do Sub-17 ao Sub-23. Tivemos ali grandes revelações, que é o mais importante, né? Você trabalhar pensando em revelar atleta para o clube. No último ano que eu trabalhei, quase que 95% do elenco ascendeu ao profissional, né? O caso do Juninho, que hoje está no Bahia, Rodrigo Ramos, Thiago Lopes, Guilherme Parede, uma geração que deu muito retorno, Gustavo Mosquito. Então, eu sei como é que se pensa, né, e como é que se trabalha numa categoria de base, e eu sei também o que é ser valorizado por um departamento profissional. Então, a gente vai procurar estar sempre tendo essa ligação, essa interligação, para que a gente possa aí tirar o que tiver de melhor, possa ter essa experiência compartilhada com os meninos da base, não só os meninos, mas os profissionais da base também. Então, tudo isso no tempo certo. Vamos oportunizar sempre que possível treinamentos com todos eles, e isso eu acho que é fundamental, não só para mim, nem só para a base, mas principalmente para o Guarani, que tem que ser o principal privilegiado nesse processo. Então, a gente sabe como é que funciona, e ao mesmo tempo tem que ter muita tranquilidade, né, para se lançar um jogador. Tem que ter muito equilíbrio para que você não pule etapa e também não perca, né, aquele brilho da possibilidade de um retorno, tanto na questão do jogo como na questão financeira. Então, a gente procura estar sempre trabalhando integrado para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Boa tarde, Alan, tudo bem? Muito boa sorte nesse novo desafio. Você está pela primeira vez treinando uma equipe do futebol paulista. Para você, existe realmente uma diferença de trabalhar em outros centros em relação ao Campeonato Paulista? E o que é que o Alan pensa no decorrer do campeonato como objetivo para a equipe? Boa tarde, Cleiton. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Portuguesa em 2018, né, numa Série A2, inclusive enfrentando o Guarani, que já estava praticamente com o acesso garantido. E a gente sabe que o melhor campeonato, né, regional, o melhor campeonato estadual, que tem a melhor estrutura, os melhores clubes, é o Campeonato Paulista, né? Sem desvalorizar os demais centros, a gente sabe que o Paulistão ele é um campeonato muito difícil, muito equilibrado, com atletas aí renomados, com profissionais renomados. A gente tem consciência da responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem uma ambição muito grande de fazer o trabalho acontecer. Eu acho que passo a passo a gente vai projetando as coisas, né? O principal projeto agora de momento é a gente fazer uma ótima pré-temporada, uma boa montagem de elenco dentro da nossa realidade, trabalhar o mais intenso e o mais profissional possível com todos os atletas, tanto os que estão aqui como os que podem de repente vir da base,
e a gente espera que essa resposta dentro de campo seja proporcional ao trabalho que a gente vai ter no dia a dia, né? Então a gente sabe da dificuldade, tem consciência da responsabilidade, mas principalmente tem muita motivação e muita vontade de vencer, que esse tem que ser um dos principais perfis do nosso grupo. Vamos de volta à pergunta do repórter Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes AM de Campinas. Marcos Luiz, sem áudio. Sem áudio do Marcos Luiz. Vamos para a próxima pergunta. Retornaremos com o repórter em seguida. Marco Guarizo, Rádio CBN Campinas. Olá, boa tarde. Alan, seja bem-vindo. É um prazer falar com você a primeira vez. Primeira pergunta que eu queria te fazer é que pode causar uma certa estranheza quando um treinador chega aonde chegou, né, no seu caso com o Cuiabá, subindo para a Série A, e depois, em comum acordo, tanto o clube quanto o treinador acabaram terminando esse vínculo, né? A pergunta é sobre a sua saída do Cuiabá, mesmo depois de ter conseguido o acesso, né? Por que isso aconteceu e o que significa para você estar no Guarani hoje, depois de conseguir o acesso para a Série A e voltar a treinar um clube na Série B? Boa tarde, é um prazer estar falando com você. Como eu falei, nós tivemos algumas reuniões, né, e o clube, a diretoria me passou qual seria o objetivo do Cuiabá na competição. Alguns detalhes internos, né, a gente não tem como expor, mas eu acredito que para mim o ideal não seria continuar lá, até mesmo porque eu sempre falei e prezo muito para que a gente tenha um plano de carreira e uma carreira sustentável, né? Não é você não ter condições de trabalhar numa equipe da Série A, mas eu acho que para mim, num momento, um outro trabalho na Série B, num grande clube como é o Guarani, seria mais proveitoso, tanto de um lado como também do outro do clube, pelo objetivo que eles tinham passado para mim, que no momento não seria a melhor tomada de decisão a gente renovar o contrato. Eles entenderam, eu também entendi quais são os objetivos, por se tratar de um clube que tem uma estabilidade financeira muito alta e um projeto interno também muito grande. Então, quando a gente às vezes diverge num ponto ou outro, a melhor situação é a gente não dar uma sequência para que lá na frente, num futuro breve, você não consiga dar sequência no trabalho e por ser um clube, né, que não costuma trocar de treinador com frequência, nós tomamos uma decisão em conjunto, deixamos as portas abertas. Até hoje falo com o presidente, com os diretores, temos um bom relacionamento e a gente espera que daqui a amanhã, caso as ideias sejam um pouquinho mais convergentes, a gente, quem sabe, volte a trabalhar junto. Segunda pergunta. E agora faltam... Pois não. Faltam menos de 20 dias, né? A federação ainda não desmembrou a tabela, mas o Guarani deve estrear no campeonato no dia 27, até porque os times não estão em atividade, tanto o Guarani quanto o Ituano, né? Como que tem sido esse planejamento? Como que você recebeu uma lista da diretoria, você indicou atletas, como que vai ser para, num tempo tão curto, conseguir formar o grupo que... Interrompemos, mas acho que dá para pegar a linha. O mais importante nesse momento era dar uma folga para os atletas poderem se recuperar, né? Ainda é um ano atípico, acabou uma competição e já vai emendar outra. Todos os profissionais, todos os atletas já vêm aí num ciclo de jogos quase que 2, 3 vezes na semana, um desgaste físico e um desgaste mental muito grande. Então, o mais importante era você dar uma pausa para que os atletas, aí mesmo em poucos dias, aí, não passou de uma semana, se não me engano, possam ter uma recuperação tanto física como mental. Em relação às conversas, como eu falei, a gente teve, logo após a confirmação e o acerto confirmado, algumas conversas por telefone, procuramos adiantar o máximo possível algumas situações, mas a partir de hoje, que a gente chegou aqui pessoalmente em Campinas, as conversas começam a ser um pouquinho mais aceleradas para a gente definir não só nomes, né, mas principalmente perfil de jogador dentro da nossa realidade econômica. Vamos agora às duas perguntas do repórter Marcos Luiz, da Rádio Bandeirantes.
Alan, primeiro, boa tarde, toda a sorte do mundo para você. Obrigado pelo respeito que você teve com a nossa reportagem no primeiro contato que nós tivemos por telefone. Você acredita que até o início do Campeonato Paulista todo o elenco estará à sua disposição? Boa tarde, Marco. Eu que agradeço. Não tivemos a possibilidade de ter muitas conversas, mas é pela correria mesmo, não só com você, mas com quase todos da imprensa. E a gente espera, né? A gente sabe que as coisas, de repente, elas não acontecem como a gente quer, né? Existe uma movimentação no mercado muito grande, existe a procura de vários clubes para uma remontagem, tanto clubes de Série B como de Série A. A gente vem tendo conversas com a diretoria, com a presidência, e a gente espera que possa contar, e se não com um grupo todo, mas com uma boa parte aí. Mas, como eu falei, muitas coisas fogem, né, da nossa vontade e do nosso tempo. Mas eu tenho certeza que dentro das nossas possibilidades, aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente vai ter aí definido um elenco para uma estreia de competição o mais forte possível. Alan, o Guarani tem o Benhur, que é o auxiliar fixo da diretoria e da comissão técnica do Guarani. Você já teve uma conversa com o Benhur para saber como estão aqueles jogadores que porventura possam te interessar neste novo elenco do Guarani? A partir de hoje a gente já vai ter uma reunião pessoalmente com todos da comissão. Eu tive um contato maior com o Michel, né, pelo fato da gente ainda ter uma movimentação de negociação alguns dias atrás. E a partir de agora as coisas vão acontecendo, porque eu gosto de tratar muito pessoalmente as coisas, né? Tem assuntos que você não tem como definir pelo telefone ou só com um relatório. Eu acho que uma conversa pessoal ela pode surtir muito mais efeito do que simplesmente uma conversa virtual, mesmo em tempo de pandemia. Então a gente vai conversar com o Benhur, sabe da qualidade, confia plenamente no trabalho dele e vai ser fundamental nesse processo, né, para que a gente possa acelerar algumas etapas. E assim que a gente sentar, conversar, definir planejamento de trabalho, a gente vai entrar em alguns detalhes pormenores. Pergunta do jornalista Washington Melo, canal Esportes Online. Washington. Vamos à próxima pergunta, voltaremos com Washington em instantes. Elias Aredes, Rádio Brasil Campinas. Muito boa tarde, Alan. A minha primeira pergunta é a seguinte. A pandemia modificou todo o calendário do futebol brasileiro. Os jogadores tiveram férias em abril e, na prática, não terão férias durante todo esse ano. Também tem a questão da Covid. O vírus está aí e, de maneira avassaladora, ainda dando desafios para os clubes. Como essa conjuntura modifica o seu trabalho, tanto a implantação como o desenvolvimento do seu trabalho? Boa tarde. É um cuidado que a gente tem que ter, né? Não só no trabalho, mas no dia a dia. A gente sabe aí que esse calendário ele ainda continua de uma maneira diferente e só vai normalizar, se Deus quiser, aí no final desse ano. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande em trabalhar essa pré-temporada, sabendo que os atletas não tiveram, né, um mês de férias como naturalmente teriam, e ao mesmo tempo sabendo que ficaram muito tempo parado no período no auge da pandemia, antes das competições. Então isso a gente vai conversar com a nossa comissão, com o departamento de fisiologia, para que a gente possa aí maximizar os períodos de treinamento e principalmente deixar os jogadores aptos aí para uma, queira ou não queira, vai ter uma pequena maratona aí numa sequência da competição do ano, né? Não só no Paulista, mas na sequência do ano. Então a gente vai procurar aí fazer um trabalho em conjunto e se adaptar, né? A gente já vem se adaptando há muito tempo, né? Aquelas equipes que se adaptaram o mais rápido possível, principalmente no Campeonato Brasileiro, acabaram levando uma certa vantagem pelo baixo número de lesão, pelo baixo número de casos de Covid. E isso é uma coisa que tem que estar no nosso caderno, né? Esse cuidado com a saúde do profissional, mas principalmente com a saúde do ser humano e com as suas famílias. Então é uma coisa que a gente vai procurar manter, que já vem sendo feito aqui no Guarani, mas vai procurar manter e procurar fazer o nosso trabalho direcionado para esse tipo de situação que você falou muito bem, né? É uma mudança, é uma diferença muito grande de outras pré-temporadas, de outros momentos no futebol,
e a gente tem que se adaptar o mais rápido possível para que corra um risco bem baixo aí de lesão e, ao mesmo tempo, não deixe de trabalhar alguns quesitos técnicos, táticos e físicos, principalmente para o decorrer não só do Campeonato Paulista, mas para o decorrer do calendário todo que o Guarani tem. O Guarani disputa pela 5ª vez consecutiva a Série B do Campeonato Brasileiro. Também disputará pela 3ª vez o Campeonato Paulista. Isso gera uma pressão oriunda da torcida por melhores resultados. Como é que entra no seu trabalho o cuidado com a parte emocional dos jogadores? Você vai pedir ou tem o auxílio de algum psicólogo do esporte? Acha que isso é importante? E como entra esse psicólogo do esporte na atual conjuntura do futebol brasileiro e que você está inserido e o Guarani também? Eu acho que é importante, né? Hoje a força mental, ela define muita coisa, não só no futebol, mas na maioria dos esportes de alta performance. E eu costumo falar para os atletas que a gente não pode ter um trato de dia a dia somente pensando no atleta, mas sim no ser humano. E esse tipo de pressão, vamos dizer assim, ele tem que ser direcionado para o lado positivo. Quando se tem uma expectativa alta, é justamente porque algo de bom existe do outro lado para que essa expectativa ela seja alta. E tomara que seja assim, né? A gente vem fazendo bons trabalhos, o Guarani muitas vezes batendo aí na trave, né, na linguagem do futebol, para o acesso, e a gente procura, como eu falei, tirar o proveito disso do lado positivo, para que a gente possa ser forte mentalmente, para que a gente possa trabalhar confiando naquilo que a gente faz no dia a dia, e na hora do jogo a gente levar essa cobrança positiva como um combustível a mais para nós, né? E a questão do psicólogo no esporte, ela é inerente do dia a dia, né? No treinador. Hoje, os jogadores, os atletas ali, eles têm uma informação muito rápida e muito grande, né? Através até de coachings, de personagens aí que trabalham com eles, né? E a gente procura, sim, tá fortalecendo não só o lado físico, técnico, tático, mas também o lado mental, porque você, para vestir uma grande camisa, você tem que ter uma grande personalidade. E é isso que a gente vai esperar da nossa equipe. Pergunta do jornalista Gustavo Biano, da IPTV Campinas. Tudo bem, Alan? Seja bem-vindo aí. Todo sucesso para você no Guarani. Bom, primeira questão, eu queria falar sobre... o Carlão falou lá atrás, né, sobre o perfil dos treinadores, né? Eu vou até além, né? Ele falou sobre esquema tático e tal, e digo sobre idade, né? Os últimos treinadores que passaram aqui pelo Guarani são jovens também. Então, eu queria que você falasse, né, se isso foi colocado na mesa ali com vocês, se eles abordaram com você nas conversas sobre essa questão do perfil jovem. E o Guarani não tem um técnico que comece e termine, né, do primeiro ao último jogo, uma temporada, um ano inteiro, desde 81. Um técnico que fique assim o ano inteiro. A gente até teve em 2018 aqui o Humberto Louser que passou, mas ele acabou sendo demitido aí 2 rodadas antes. Então, e como é que é para você também começar um trabalho tendo um histórico desse no clube? Boa tarde, obrigado pelo carinho, pelas boas-vindas. Vamos torcer para que a gente quebre aí, então esse tabuzinho pequeno, né, desde 81. Mas são situações que fazem parte do futebol, né? E eu acredito que o Guarani tem pessoas qualificadas, o Guarani tem um perfil montado para a escolha do treinador. O respaldo até agora tem sido o maior possível, a confiança tem sido a maior possível, e a gente espera dar essa resposta positiva não só para a diretoria, para a presidência, mas principalmente para o torcedor e para os atletas. Eu acho que é fundamental essa integração da confiança ser uma via de mão dupla, né? Da gente confiar no grupo e o grupo confiar na comissão, para que as coisas aconteçam dentro de campo e principalmente através do trabalho. Eu acredito muito em trabalho, acredito muito em ambiente de trabalho, e isso faz e sempre fez a diferença nos clubes que eu passei. Então a gente tem a confiança da diretoria e ao mesmo tempo confia no que está sendo feito no Guarani, não só na questão administrativa, mas na questão de campo, com os atletas, com a montagem do elenco, com o perfil dentro da nossa realidade, para que as coisas continuem caminhando de uma maneira muito correta e muito tranquila, para que o atleta, os profissionais que estão aqui, se preocupem só em trabalhar, em jogar futebol. E a questão de
de você montar o elenco, de você ter uma responsabilidade, acho que é inerente da carreira do treinador, né? O trabalho ele tem que ser analisado no dia a dia, mas o que direciona uma tranquilidade maior são os resultados. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que o Campeonato Paulista é um campeonato muito difícil, e a gente vai passo a passo aí pensando, primeiro agora em fazer uma pré-temporada muito boa, como eu falei, e assim, consequentemente, fazer uma boa estreia dentro da nossa casa aí contra o Ituano, né? Se não me engano, se não me falha a memória. Vamos para as duas últimas perguntas do repórter Washington Melo, do canal Esportes Online. Washington Melo. Washington. Ortiz, não eram duas perguntas minhas também? Perdão, Biano, mais uma pergunta do jornalista Gustavo Biano. Não, tá bom, tranquilo. Alan, em relação ao elenco, né, dos jogadores que saíram, você está contando com quantos jogadores devem ter hoje nessa sua apresentação aí? E reforços também. Com quantos atletas você está esperando contar já hoje na representação e quantos reforços são entre eles? Existem situações em andamento ainda, né? Em andamento adiantado, outras um pouco estagnadas. A gente procura falar e cravar, né, alguns nomes depois da assinatura, da concretização. Acredito que a gente deve iniciar hoje entre 23 e 25 atletas, sem contar com aqueles que estão em andamento. E assim que as coisas acontecerem e se concretizarem, a gente tem uma resposta mais exata, mas, como eu falei, dentro da realidade do clube, dentro daquele planejamento e propósito de trabalho que a gente tem, não adianta a gente inchar o grupo, inchar o elenco para depois não ter aquela situação de você ir atrás de uma ou outra peça pontual, que existem situações do futebol aí que fogem um pouco do nosso controle, né? São lesões, o mercado que de repente se alvoroça um pouco mais e acaba levando um ou outro jogador. Então a gente tem que estar preparado para isso e ao mesmo tempo já ter uma estrutura de atletas para o início de trabalho quanto antes. Agora sim, as duas últimas perguntas. Espero que o Washington Melo nos ouça. Repórter Washington Melo, canal Esportes Online. Washington Melo está com o microfone desabilitado, professor. Um pouquinho de paciência, ele está aprendendo ainda a usar o Zoom. Washington, por favor, habilite seu microfone. Agora sim? Agora sim. Pois é, Marcos Ortiz. Desculpe aí, um grande abraço aos companheiros, também ao novo técnico do Guarani, o Alan Lau. Professor, qual que foi a sua primeira impressão assim que você chegou ao estádio Brinco de Ouro da Princesa, o contato aí com os jogadores que aí já estão, também com os membros aí da diretoria, os funcionários, enfim. Gostaria que você fizesse aí um balanço desse primeiro contato aí com a estrutura do Guarani. Grande abraço e seja bem-vindo. Obrigado. A primeira melhor impressão, sem ser político aqui, a melhor possível foi com vocês da imprensa. As mensagens que eu recebi, o desejo de boa sorte, isso é fundamental para que você se sinta bem no ambiente de trabalho, porque até mesmo eu sempre tenho comigo que vocês são fundamentais para que o nosso trabalho aconteça. Vamos ter agora um primeiro contato com os atletas, já tivemos algumas reuniões com a diretoria e com a comissão técnica, e eu tenho certeza que a receptividade vai ser muito grande, assim como eu tive também da maior parte dos torcedores. A gente acompanha, né, e sabe que as informações elas são muito rápidas. A gente já conhece a torcida do Guarani, sabe que é uma torcida apaixonada, que é uma grande torcida, né? Então a gente tem a melhor receptividade no momento e ao mesmo tempo a melhor expectativa para que as coisas aconteçam. Então a gente fica feliz, sabe que o desafio ele é grande, né, que a expectativa também é grande em cima da responsabilidade, mas você trabalhar num grande clube, isso é natural e a gente espera corresponder à altura a tudo que vocês e a torcida e a diretoria vêm demonstrando aí nesses primeiros dias de contato que a gente teve, de carinho, de respeito. Sua segunda pergunta. Alan, pois não, Ortiz.
Alan, minha outra pergunta é em relação ao Campeonato Paulista, né? Uma competição de tiro curto, né? São 12 jogos na primeira fase e para o time aí não correr risco de rebaixamento, há necessidade de pelo menos 4 vitórias, né? Ou seja, 12 pontos. Como você está planejando aí essa competição? Já analisou a tabela? Você considera também que o Campeonato Paulista é um dos mais difíceis do país? Considero sim, né? Haja vista que é o campeonato aí mais visto, né? O campeonato estadual mais visto, mais acompanhado por todos no Brasil. A gente procura, como eu falei, ir passo a passo, né? A gente sabe da responsabilidade. Agora o primeiro degrau é a gente elaborar bem a pré-temporada, a gente fazer uma montagem de grupo equilibrada dentro da nossa realidade, iniciar o trabalho com muita seriedade, com muita confiança e pensar na estreia, né? O primeiro jogo para nós é contra o Ituano, em casa. A gente sabe da dificuldade, mas ao mesmo tempo sabe também que está dentro das nossas possibilidades a gente brigar por algo que seja bom para a torcida, que seja bom para o clube, seja bom para todos aqui envolvidos no processo. Mas, como eu falei, o planejamento ele tem que ser feito por etapas, né? E a primeira etapa agora é a pré-temporada. Vamos trabalhar bem, vamos procurar ter a montagem de elenco o mais rápido possível. Como eu falei, algumas coisas fogem do nosso controle, do controle da diretoria, por questão de mercado, por questão de movimentação nesse momento, que é uma movimentação acelerada, né, de todo o mercado nacional. E quando as coisas estiverem definidas, vamos sentar, vamos trabalhar e passo a passo aí buscar o que tiver ao nosso alcance, o que tiver de melhor para a gente corresponder à expectativa criada, muito boa, por sinal, em cima de todos nós. Terminou, professor. Obrigado, quero agradecer mais uma vez aí todos os profissionais da imprensa pelas mensagens que eu recebi antes. Infelizmente, algumas eu não tive a condição de responder a tempo ou demorei um pouquinho mais. E espero que a gente possa ter aí um bom relacionamento, um bom desenvolvimento de trabalho. Como eu falei, são fundamentais para o nosso dia a dia, essa integração aí de profissional, imprensa e todos que estão envolvidos no futebol no dia a dia do Guarani.